Bom dia, oitavo ano, como estão todos? Nossa aula de hoje de artes, a gente vai fazer a revisão para a prova. Então, vamos falar o quê? Vamos falar do início da música aqui no Brasil, do século XIX até o século XX, e vamos falar sobre o regionalismo musical. Então, vamos lá. A música surgiu no Brasil bem antes da colonização europeia pelos portugueses aqui. Porque já existia o canto, sons e ritmos praticados pelas comunidades indígenas, que eram os povos, né, do início do Brasil, bem antes da descoberta dos portugueses de novas terras, né? Mas existiu também a grande contribuição para a nossa música brasileira pelos povos escravizados trazidos de Angola, trazidos de outros países do continente africano. O Lundu é um dos exemplos desse. O Lundu era um ritmo que se apresentava de forte caráter sensual, com batidas rítmicas dançantes. Acredito que esse gênero, né, inclusive a modinha, tenha evoluído do batuque do Lundu para a modinha. A dança era executada por dois bailarinos que se colocavam no centro da roda, sapateando, mexendo os quadris e dando bigadas. Já a modinha era canções tocadas no violão que tinham como tema primordial o amor e de forte influência da ópera italiana. Teve origem em Portugal no século XVI e se popularizou no Brasil pelo carioca Domingos Calda Barbosa. Já o choro é é uma música instrumental que surgiu lá em meados de 1870, no qual os músicos tocavam variações rítmicas aceleradas de alguns gêneros musicais europeus, como a polca, a muzuca, e um dos mais melódicos ou melancólicos, isso. Por isso o nome choro. Já o machixe é a mistura da influência da música e dança europeia, da polca, com os ritmos africanos tais como o lundu, né? O machixe não foi aceito durante muito tempo, mas era dançado em festas populares, como o carnaval. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga foi a maior personalidade feminina da história da música popular brasileira, porque ela promoveu a nacionalização da música e foi a primeira maestrina do país. Além disso, lutava pela igualdade e direito das mulheres e outras causas sociais da época. Ela foi autora de uma das primeiras marchinhas de carnaval, que é famosa até hoje, O Abre Alas, datada de 1899. Chiquinha levou a música popular brasileira para dentro dos salões elegantes da sociedade. Foi a primeira pianista também brasileira de choro e fundou a primeira sociedade protetora de direitos autorais, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, em 1917. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo e desafiou os padrões sociais e familiares da época. Por isso foi vítima de diversos preconceitos. Sua obra reúne músicas de mais variados gêneros, como a polca, tango, valsa ou danças de origem cubana, muzuca, modinha, machixe, entre outros. E agora a gente vai falar sobre o maestro Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos ficou conhecido como um revolucionário que ele uniu a cultura popular a elementos da natureza, canções folclóricas e indígenas e usava a percussão popular que imitava os sons principalmente dos pássaros para compor obras, né? Ele também se tornaria um modernista musical por participar da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, a Semana de Arte Moderna ou então a Semana de 22, como também é conhecida. As viagens para o interior do país influenciaram suas canções, entre elas destaca-se Cair da Tarde, Canção do Amor, Valsianas Brasileiras, O Canto do Irapuru, O Trenzinho Caipira, entre outras. Pixinguinha. Pixinguinha é considerado um dos maiores compositores da música popular brasileira. Na verdade, seu nome era Alfredo da Rocha Viana Júnior. Ele era um flautista extremamente habilidoso, maestro e arranjador, além de compor vários sambas. Foi autor de várias valsas, choros, polcas que serviram como referência. Mas um de seus grandes
composições de sucesso foi o Choro Carinhoso, datado de 1924. Cartola, Agenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, foi um importante cantor e compositor de samba, morador do Morro da Mangueira. Ele também foi um dos fundadores da Escola de Samba Mangueira. E junto com Carmen Miranda, Noel Rosa, Heitor Villa-Lobos e Pixinguinha, ele é um dos grandes destaques, né, da música do início do século XX. Ele também compôs uma das canções mais bonitas do samba, né, que muitos falam, que é As Rosas Não Falam. A música brasileira, no século XX até meados de 1950, né, ela era abrangente, popular, chegou nos rádios entre 1920 e 1930. Mas vamos falar hoje de uma cantora que praticamente levou a música brasileira para o mundo. Carmen Miranda, cantora e atriz. Maria do Carmo Miranda de Cunha, ou da Cunha, que era de Portugal, mas foi naturalizada brasileira e em 1929 gravou a música Tá Aí, Eu Fiz Tudo Pra Você Gostar de Mim, com arranjo inclusive de Pixinguinha. Ela ficou nacionalmente conhecida, sendo a primeira artista a assinar um contrato com emissoras de rádio. Ao participar de filmes, trilhas sonoras Alô, Alô Brasil, em 1935. Mas Carmen Miranda tem uma das maiores canções que foi composta pelo baiano Dorival Caymmi, que é O Quer Que a Baiana Tem. E ela se transforma em uma baiana estilizada, né, com frutas na cabeça, balangandãs, joias, e canta essa canção que fica famosa no mundo todo, inclusive, né, fora do nosso país. A música sertaneja, a música raiz, ela tem início lá no música raiz caipira, lá no início do século XX, ali entre São Paulo e Minas. E ela tem entre os principais difusores dessa música, né, Cornélio Pires, que foi um dos principais, né, cantadores e tocadores, né, da música raiz sertaneja ou da música de viola. O baião nasce em 1940 no Nordeste do Brasil. É um estilo que tem como tema o cenário da seca. E um dos seus maiores representantes, até que a gente conhece, quem nunca ouviu o Luiz Gonzaga, ou então quem nunca ouviu o Asa Branca, né? A Bossa Nova nasce lá no 1950, um grupo de jovens onde tinha Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, Calurira, Roberto Menescal, que era um jeito de cantar ritmado, né, a voz e violão. Desses maiores desses representantes estão Tom Jobim, ou Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, cantor, compositor e pianista. Foi um dos principais criadores da bossa nova, do estilo e do movimento, com influências do jazz e do samba. Tom Jobim acrescentava invenções e sonoridades inesperadas para as composições. E, por sinal, uma das grandes canções, conhecida também no mundo todo, da época da Bossa Nova, a composição sua feita entre ele e Vinícius de Moraes, foi A Garota de Ipanema. Marcos Vinícius de Moraes foi um dos grandes poetas populares do Brasil, também conhecido como Poetinha. Ele também foi diplomata, mas realmente teve destaque mesmo na arte. Regionalismo musical. Cada região do nosso país ela tem uma herança, né, do seu povo e da sua tradição. Nosso país é um país de dimensões continentais, por ser muito grande. Na região Nordeste, o forró é um dos principais ritmos tocados com sanfona, triângulo e zabumba. É uma mistura entre a influência portuguesa dos europeus deixados aqui e também da influência africana. Na região centro-oeste, a música sertaneja é tocada com viola e violão é a principal marca da expressão musical, como siriri e caruru. Mas na região norte, o carimbó é um dos principais ritmos, que se baseia nas canções indígenas e dançando em uma roda. Samba. O samba nasceu na Bahia, mas foi para o Rio de Janeiro e ganhou outras formas, né? Samba canção, samba choro
E o próprio samba enredo, que a gente conhece muito bem, até por causa da questão das escolas de samba no mês de fevereiro, no mês do carnaval. O samba, ele traz batidas dos atabaques sonoros, tambor, e lembra muito, né, os ritmos africanos, até porque é uma herança dos ritmos africanos, o samba. E o nosso samba de roda daqui da Bahia é um samba compassado, onde tem pandeiro, a viola, né, o violão, e o tambor ou atabaque. Já as marchinhas das escolas de samba, ela era muito comum na época, né, no início lá do século XX. Inclusive, como eu falei, Abre Alas é uma das grandes marchinhas que a gente tem no Brasil, das primeiras e mais famosas. Mas ao longo do tempo, as escolas começaram a se organizar e fazer uma competição. E dessa competição nasceu as escolas de samba, a qual a primeira é a Estação Primeira de Mangueira. Tem não tão outra importante, mas também para o nosso patrimônio cultural e material, a capoeira. A capoeira que seria uma luta ou um jogo combinado com danças, acrobacias e músicas. Foi desenvolvida no Brasil por descendentes de africanos com influências brasileiras nativas, provavelmente no início do século 17 ou 18. Conhecida por movimentos rápidos e complexos, usado principalmente energia, velocidade e, né, muita habilidade. E também cantada. A capoeira é patrimônio da cultura imaterial. O que seria patrimônio da cultura imaterial? São costumes, tradições, né? Conhecimentos de prática característica de uma comunidade, transmitido de geração em geração ao longo do tempo. Exemplos como capoeira, o frevo, o samba de roda, a arte corporal indígena, o carimbó no norte do país. São exemplos de patrimônio cultural e material. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Forte abraço, boa prova!